Vamos lá. Eu vou entrar aqui mais falando sobre o batismo com uma profundidade maior sobre isso aqui. Amém? Uma profundidade maior. Mostrar que muitas pessoas que estão no sistema religioso hoje dizem com orgulho, né? Eu fui batizado nas águas. Muitos irmãos, muitas irmãs falam isso, né? Com orgulho. Eu fui batizado nas águas. Foi batizado nas águas, irmão? Mas a verdade da palavra aqui, que nenhum evangélico, nenhum católico, nenhum povo gentil são o quê? Todos aqueles que não são judeu. É um povo gentil. E eu sempre falo gentil geográfico, né? Porque aos olhos de Deus não existe gentil, judeu. Aos olhos de Deus, todos nós somos filhos dele. Né? Mas eu tenho que falar aqui geograficamente para que as pessoas possam compreender que nenhuma desse ritual, né, de batismo foi para povo gentil. Nenhuma ordenança foi para que o povo gentil se batizasse. Isso são religiões que foram criando, nascendo depois, que sem ter um entendimento claro do que é batismo, né, começaram a continuar com esse ritual. Era um ritual que João Batista praticava. Continuaram com esse ritual de João Batista. Então o povo chega na igreja, né? Logo é chamado pelo pastor para ser batizado, para fazer parte daquela igreja. Mas isso não é bíblico. Não é bíblico, não é para cristão, não é para evangélico, não é para católico. O povo judeu era um povo que transgredia a palavra de Deus. O povo transgressor que a Bíblia fala é o povo judeu, que transgrediram a palavra de Deus. Mesma coisa o povo pecador. O povo pecador bíblico é o povo que transgredia a lei de Moisés. A lei de Moisés foi ordenada a um povo. Que povo? O povo judeu. No momento que esse povo judeu transgredia, deixava de cumprir aquela lei, ele estava transgredindo aquela lei, se colocando numa condição de pecador. Os pastores hoje viram e falam que a igreja evangélica está em pecado. Fala que os irmãos da igreja evangélica estão em pecado. Não, pastor. Pecado é transgredir a lei. E a Bíblia deixa claro e mostra que, de fato, o pecado é a transgressão da lei. É a transgressão da lei. O pecado é transgredir a lei. E essa lei já não existe mais, porque Cristo já a revogou no madeiro. Cristo a revogou no madeiro espiritualmente. E na queda do templo, em 70, fisicamente. Então essa lei já foi revogada, não existe mais essa lei. Era para os judeus. Não era para gentil, não é para evangélico, não é para católico. Então, não tendo uma lei onde o povo gentil possa ser transgressor, se colocar, né, numa posição de pecador, então não há pecado. Não há transgressão, não há pecado. E toda vez que um pastor chama alguém de pecador, ele está enganado.
Ele está errado. Ele não está se baseando na palavra, está se baseando no seu achismo, na sua convicção, no seu entendimento, mas não no entendimento bíblico. Tem coisas que temos que saber separar. João Batista veio aqui, registrado em Mateus, e diz, Mateus 3,11, eu, em verdade, vos batizo com água, simplesmente água. Para que ele batizava o povo com água? A água é lá do Rio Jordão, para o arrependimento. O Rio Jordão era o rio especial. As águas do Rio Jordão eram especial, eram umas águas, né, sagradas. Não, pessoal. É sagrado porque tudo de Deus é sagrado. As árvores é sagrada, nós somos animais, o universo, o planeta é sagrado porque Deus fez. Mas não há milagre nisso. Era apenas água. Apenas água. Era um ritual. Era um ritual. Às vezes de aspersão, às vezes de imersão, mas era apenas um ritual para preparar o povo judeu, para receber Jesus, o Cristo, o Mashiach esperado. Então ele falou, eu vos batizo com água para o arrependimento. Eles tinham que se arrepender. Arrepender de todas as transgressões que eles cometiam desde os seus antepassados contra a lei de Deus, que foi dada a Moisés. Então, para receber o Messias, o Jesus, o Cristo, eles tinham que estar ali arrependidos. Tinham que estar ali remidos, purificados para receber o Messias. Então João Batista recebeu essa missão. Recebeu essa missão de vir e chamar o povo ao arrependimento lá no Rio Jordão. E ao Hanan Hamatbil, João Batista, o que batiza. Então, quando a pessoa queria se redimir, né, com Deus, para receber o Cristo, eles iam lá no Rio Jordão atrás do homem que batizava, João Batista, e ao Hanan. Amém? Porque eles queriam se purificar para receber o Cristo. E naqueles dias ali, já estava rolando o comentário de que o Cristo já estava presente. Que o Cristo nasceu logo após que João Batista nasceu. Quando João Batista estava ali pregando no Rio Jordão, ele já estava na terra. Ainda não tinha se manifestado, mas já havia rumores entre seus parentes, seus irmãos. Já havia aqueles rumores ali. Então o povo já começou a correr para buscar João, para que João batizasse eles, para eles fossem remidos, purificados, para receber o Cristo. Né? Esse batismo no hebraico chama Teshuvah, significa literalmente retorno. Retorno às leis morais e religiosas judaicas. Para receber o Cristo limpo, perfeito, remido, né?
de todos aqueles males que eles e seus antepassados cometeram. Os judeus e seus antepassados, seus pais, né, cometeram males. E nós vamos ver aqui em Jeremias, e ao Deus, através do profeta Jeremias, falando sobre isso a esse povo que o rejeitou. Jeremias 2, 4, 5 e 7. Ele diz: ó, descendentes de Jacó e gente da casa de Israel, o Senhor pergunta: por que é que os vossos pais me abandonaram? Que mal encontraram em mim a ponto de desviarem e de se porem a adorar ídolos sem valores, tornando-se eles próprios sem valor? Abandonaram Yahvé, Deus, abandonaram o seu Criador para adorar ídolos, sedim, imagem de escultura, né? Adoração a demônios. Não é demônios, criatura, mas imagem de escultura, que era abominável, porque esqueceram o seu Criador para adorar imagem de escultura de deuses que não são, tornando eles próprios sem valor, assim como eram os seus deuses sem valor. E ao fala: eu vos trouxe para uma terra fértil, onde puderam comer de seus frutos e de todas as boas coisas que generosamente essa terra produz, mas você tornaram uma terra de pecado e corrupção, tendo feito desse meu território uma abominação. Jezabel introduziu um altar a Baal em Jerusalém, em Israel, né? Israel de Samaria, né? Israel de Samaria, e fez um altar a Baal e trouxe 800 Baalins para Israel, 400 de Baal, chamada Baalins, e mais 400 e pouco lá de Aserá, e de vários outros deuses que tinha na época. A estrela, que hoje está na estrela chamada estrela de Davi, né, que hoje está na bandeira de Israel, é a estrela do Deus, de Deus Reifã, descrito também em Atos. Então o povo rejeitaram para adorar ídolos, rejeitaram Yahvé Deus para adorar ídolos sem valores. E então ele está perguntando aqui: o que eu fiz para vocês me abandonarem? Os sacerdotes não perguntam mais onde está o Senhor. Os seus juízes me ignoram. E os responsáveis por ensinar a lei voltaram-se contra mim. E os profetas puseram a falar o nome de Baal. Os profetas não falavam mais o nome de Yahvé, mas falavam o nome de Baal, gastando tempo em coisas insensatas, gastando tempo em ídolos de esculturas, a deuses falsos que não pode ver, não pode ouvir, não pode falar. Mas Yahvé Deus é Pai, é Criador. Ele jamais abandona o povo, mesmo o povo estando errado. Viu, pastor? O crente está errado, Deus vai virar as costas e vai mandar para o inferno. Mentira. Esse povo judeu estava todo errado, e mesmo assim, olha o que Deus falou: contudo, continuarei a pleitear convosco, para que voltem para mim, e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei.
Mesmo eles praticando todo aquele mal, Deus nunca virou as costas, sempre esperou um dia para que ele retornasse. Amém? Não tem essa de que vai ser levado para o inferno. Deus vai virar as costas, vai mandar para o inferno. Para com isso, pastor. Vamos ensinar o que é da palavra, o que é correto. Então esse era o motivo de João Batista vir praticar aquele batismo simbólico nas águas, para preparar aquele povo judeu para receber o Messias esperado desde seus antepassados. Então ele diz: eu vos batizo com água para o arrependimento, para que vocês venham se arrepender e venham receber o Cristo purificado, porque ele está vindo aí. João Batista disse: ele está vindo aí. Aquele que vem após mim, aquele que vem após mim, o Cristo esperado pelos judeus. E João Batista quer que aquele que vem após mim, que é mais poderoso do que eu, cujo alparcas não sou digno de levar, alparcas, sandálias, né? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? O batismo de João Batista era simbólico. Era simbólico. Aplicado somente para os judeus. Gentios não poderiam transgredir a lei, porque a lei, não havia nenhuma ordenança ali para que gentios praticassem aquela lei. Se você não tem ordenança para cumprir uma lei, então você não pode ser transgressor daquela lei. Você não pode ser pecador, pastor. Porque o pecado é transgredir a lei. Se gentios não têm obrigação nenhuma de cumprir uma lei, ele não pode ser transgressor dessa lei, não pode ser pecador. Está entendendo, pastor? Não havia nenhuma ordenança para gentios praticar a lei, então ele não poderia ser transgressor. Não sendo transgressor, não precisava se purificar para receber o Messias. Paulo batizou 1, 2, 3 pessoas quando estava ainda entendendo a graça, mas depois ele parou para aí. Eu não vim para batizar, vim para pregar o evangelho. Paulo nunca mais batizou ninguém. Ele entendeu que batismo não era para ser cumprido na vida de gentios. Ele era aposto aos gentios. Não, gentios não tem que ser batizado. Porque os gentios não são transgressor da lei. Os transgressores da lei são judeus. Eu, como judeu, sou transgressor da lei. Paulo dizendo, né, que Paulo era judeu e gentil ao mesmo tempo. Ele era judeu de parte de mãe e gentil de parte de pai. Ele tinha 2 cidadanias, né? Romana e judaica. Mas ele entendeu que o povo gentil não precisava ser batizado, porque o povo gentil não era transgressor da lei, porque não era obrigatório ao povo gentil cumprir a lei. Então esse techuvar, esse batismo, é a mesma coisa. Todas as igrejas evangélicas estão cumprindo esse ritual simbólico de batismo de João Batista, sem entender por que João Batista fazia isso. Ele fazia para preparar aquele povo judeu, né, para receber o Messias, que já estava presente. E quando Cristo foi no madeiro e batizou a todos, e Paulo mesmo diz: eu
não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Paulo entendeu, Cristo lá no madeiro já batizou a todos. Paulo entendeu. E as pessoas que receberam de Paulo entenderam. Mas os doutores evangélicos não entendem. Não entende que aquele batismo, né, de João Batista era simbólico. Apenas para preparar judeus, que eram transgressor da lei, para que ele fosse purificado, fossem remidos, perdoados, para receber o Jesus o Cristo, que estava presente naquela época. Não é para continuar isso até os dias de hoje. Porque Cristo no madeiro batizou a todos. Todos, judeus e gentil. Por isso que a palavra diz que já não há mais judeu, não há mais gentil. Agora são todos um só povo. Ou acaso não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Isso aqui não se refere só para judeus. Se refere a todos. Todos que aceitaram e creram em Cristo Jesus daquela época. E todos nós que nascemos depois. Já nascemos batizados no Cristo aqui. Não mais simbolicamente no Rio Jordão, que era para os judeus. Amém? Aí o profeta vem, vai e fala, né? E através do profeta fala, dos seus pecados jamais me lembrarei. Aí está explicado. Por que jamais Deus lembrará dos pecados? Porque o povo foi remido. Foi batizado com uma só oferta no madeiro. Para a purificação de todas as transgressões que aquele povo cometeu. Não é um povo gentil. Muito obrigado. Hoje é quarta. Sexta, sábado, estamos de volta, querendo Deus. Amém? Graça eterna.